Sabemos muito bem que pro Barcelona competir atualmente no nível do Real Madrid tá difícil. Os caras acabaram de contratar o Mbappé e já não bastasse tudo isso, a equipe é muito forte, comandada por um técnico excepcional e as projeções só podem ser as maiores possíveis. Xavi Hernández inclusive estava garantido no clube, só que do nada as coisas mudaram do avesso e o próprio Xavi, que antes era a figura garantida, acabou deixando o clube por decisão do próprio presidente Joan Laporta. O novo treinador do Barça talvez você não conheça, o que eu acho difícil, mas chama-se Hansi Flick. E olha, se tem uma coisa que Flick é considerado um mestre, é em fazer seus jogadores ralarem e gastarem até a última gota de suor. Hansi Flick de fato transformará os jogadores do Barça em verdadeiras feras, e você nunca viu nada igual. Terapia de choque elétrico insana, treinamento ininterrupto de força e cardio, a pré-temporada mais cansativa, tudo isso vai aguardar o Barça. Flick tomará tudo mais difícil do que Esparta para seus jogadores, e você verá o porquê. Para começar, o que realmente há de especial no treinamento de Hansi Flick? Flick fará com que seus jogadores sofram de verdade por causa dos resultados. Jordi Hill, jornalista do jornal espanhol Sport, escreve que o novo técnico do Barça considera a preparação física um aspecto fundamental do seu futebol. Ele quer que seus jogadores sejam como motos para que possam pressionar e afogar completamente os adversários. Observa Hill. Sob a gestão de Flick, Bayern de Munique e a seleção alemã sempre mostraram uma contrapressão incrivelmente eficaz, e o Barcelona adotará suas ideias com grande alegria. Sob o comando de Xavi Hernández na temporada 23-24, o Barça ficou em segundo lugar na La Liga em passes por ação defensiva, com média de 9,6 e teve a maior intensidade de pressão de 52,89. Assim, Flick pode incentivar seus jogadores a pressionar ainda mais seus oponentes. Para isso, seus jogadores precisam ter resistência e força física perfeitas. Por isso, o clube catalão já enviou ajuda a Flick. Além de trazer sua própria equipe, Hansi contará com um dos melhores preparadores físicos do mundo, alguém que transformará o Barcelona numa máquina de resistência com a qual nenhum clube do mundo pode competir. Quem ajudará Flick em Barcelona? Júlio Toar. Você sabe quem é? Foi ele quem trabalhou lado a lado com Antônio Conte na Juventus, no Chelsea, na Inter e na seleção italiana. E como todos sabemos, as equipes de Conte são famosas pela sua incrível preparação física, bem como de trabalhar em campo até o apito final. Toar já trabalhou no Barcelona na temporada 2003-04. A sua estadia no Camp Nou não foi muito longa, mas extremamente eficaz, já que Toar introduziu uma metodologia de treino inovadora e reduziu as lesões dos jogadores em 40%. É exatamente disso que o Barça precisa depois da temporada 23-24, já que esteve perto de uma temporada desastrosa para os gigantes em termos de lesões. Graças ao trabalho de Toar, os blaugranas começaram a perder menos jogadores e também perderam menos dias devido a lesões e produziram sequências de vitórias mais longas em campo. Júlio possui diversos métodos revolucionários de treinamento físico e neurobiológico para jogadores. Toar pode falar sobre seu treinamento por horas em podcasts. Seu conhecimento é simplesmente incrível. Ele nunca para e está sempre aprendendo novas técnicas que depois utiliza em seu trabalho. A curiosidade é fundamental para Júlio. A curiosidade para mim é a habilidade mais importante que você deve ter como profissional, porque se você perder a curiosidade e ficar ansioso para saber coisas novas, você está morto. O método de Toar é baseado em exercícios para aumentar a força e a potência, alongamentos elaborados e sistemas de recuperação progressiva. A Toar oferece muitos exercícios com simuladores e ainda utiliza uma técnica incomum chamada vibrações de corpo inteiro. O treinamento com vibrações de corpo inteiro cria vibrações mecânicas nos corpos dos jogadores por meio de plataformas, cabos e halteres. A Toar utiliza uma amplitude de vibração de 4 mm e uma frequência que vai de 26 Hz para recuperação a 35 Hz para fortalecimento. Essas vibrações sinusoidais provocam uma mudança rápida e curta no comprimento muscular. Dessa forma, costuma-se observar um aumento da atividade dos músculos com valores superiores aos registrados durante a atividade muscular voluntária. Esse método pode induzir melhorias no desempenho da força e potência semelhantes às observadas com treinamento regular da força, escreve Toar em seu próprio programa. Não se surpreenda ao ver jogadores do Barcelona se eletrocutando e se transformando em feras do futebol. Tudo isso é a ideia de Hansi Flick e seus assistentes. Mas vamos lá, você acha que isso é tudo, né? Não. O novo técnico da seleção catalã também vai agregar muitos outros treinos de força. Todos nos lembramos das feras musculosas que os jogadores do Bayern se tornaram sob o comando de Flick, especialmente Alfonso Davies, Leon Goretzka e Robert Lewandowski. Hansi Flick acredita que falta fisicalidade ao time do Barça e quer potencializar isso. Esse aspecto será crucial para o seu projeto. Ele se concentrará principalmente na pré-temporada e avaliará usando tecnologia de alto nível, relata Alex Pintanel, jornalista da Relevo. É verdade que não invejamos os jogadores do Barça, pois eles enfrentarão desafios espartanos durante toda a temporada. Eles começarão durante a pré-temporada nos Estados Unidos nesse verão, e se você acha que Flick vai parar por aí, você está redondamente enganado. Mas como que o Flick atualizará os jogadores do Barça? Os jogadores blaugranas estão bem cientes do que precisam fazer nas férias, treinar como nunca fizeram antes. Lamine Yamal
foi o primeiro a perceber isso, e poucas horas depois do anúncio de nomeação de Flick, ele já estava trabalhando os músculos. Hansi Flick não é bobo nem nada e quer que os jogadores do Barça passem horas e horas na academia para fortalecimento de seus músculos. Uma icônica lenda alemã do futebol, Lothar Matthaus, vê Hansi Flick como o técnico ideal para o Barça. Ele é também um técnico ideal para o mundo, pela sua ideia de jogar bola e de promover os jovens jogadores para voltarem aos velhos tempos, afirmou o técnico de 63 anos no encontro do Winter Witten em Mönchengladbach. Flick, antigo técnico da Alemanha, substitui Xavi a partir da nova época e assinou um contrato com os catalães até 26. E ele é inegavelmente o ponto fundamental para que o Barça consiga convencer um velho conhecido, Joshua Kimmich, para jogar no clube. O volante que pertence ao Bayern de Munique é uma das prioridades dos culés para a próxima temporada, com o aval do técnico. Flick trabalhou no Bayern entre 2019 e 2021, ao lado de Joshua, onde venceram juntos uma Liga dos Campeões. De certo, o jogador tem vínculo até 2025 e em janeiro, daqui a 6 meses, já poderia assinar um pré-contrato com outro time. Se for verdade, realmente vale a pena investir e pode ajudar bastante o Barcelona, já que é uma equipe que, se olharmos bem em todo o seu elenco, não é nada mal. Tem vários setores que podem ainda mais se fortalecer e muito mais que isso, é uma equipe com potencial para dar trabalho para qualquer equipe que enfrente. Mas como exatamente vai ficar a situação de Vitor Roque? Ele vai ter novamente oportunidade, já que com Xavi isso não aconteceu e sabemos muito bem o que ocorreu? Pois é, o novo técnico do Barça, Flick, está reformulando o elenco após a saída de Xavi Hernández, e com isso decidindo o futuro de alguns grandes jogadores. Após pedir para a diretoria a permanência de Vitor Roque, pois exatamente ele quer que Vitor Roque continue na equipe, o alemão comunicou que conta com outro brasileiro, o Rafinha, para a próxima temporada. O atacante BR vinha sendo especulado como possível venda na próxima janela para aliviar os problemas financeiros do clube, mas se depender de Flick, Rafinha não vai a lugar algum. As informações são da emissora Sky Sport alemã. Para Hansi, Rafinha é uma peça-chave e um dos grandes diferenciais do elenco. Em inúmeras ocasiões, o brasileiro reforçou que não quer deixar o clube agora, já que está adaptado e teve sua melhor temporada com o uniforme blaugrana. Foram 11 jogos e 12 assistências em 43 jogos disputados. De acordo com a imprensa espanhola, o interesse do exterior em Rafinha deve vir forte nessa próxima janela. Existem rumores até de que clubes da Arábia Saudita poderiam oferecer cerca de 100 milhões de euros, equivalente a 580 milhões de reais, no Barcelona pelo atacante. Mas e a situação do Vitor Roque? Eu falei que ele ia permanecer, mas como isso procede? No caso do atacante brasileiro, que não teve muitas oportunidades com Xavi, a chegada de Hansi Flick será para recomeçar as coisas. O técnico alemão comunicou à diretoria que conta com Roque e que quer que Robert Lewandowski seja uma espécie de grande mentor para o garoto. É lícito postular que a novela entre Roque e Barça despertou o interesse do mercado da bola. Outros clubes europeus famintos veem com bons olhos a contratação do jovem de 19 anos e até pensaram em apresentar propostas nessa janela agora. Um dos times foi o Arsenal da Inglaterra, que estava disposto a oferecer 45 milhões de euros, cerca de 253 milhões de reais, para tirar Vitor do clube espanhol. Isso poderia até mesmo impactar o ex-clube de Vitor, o Atlético Paranaense, que estava de olho nessa contratação. Mas a verdade é que com Flick, o Vitor pode ter mais oportunidades que jamais imaginou ter. Ainda mais porque anteriormente, o empresário de Vitor, André Curi, manifestou o desejo de Roque em permanecer na Catalunha, justificando o valor investido pelo Barça. Além disso, Curi havia reforçado que o ex-jogador do Atlético só sairia em caso de uma venda em definitivo. E Laporta, o presidente, também garantiu que o Barcelona negociará alguns atletas, mas não indicou que Vitor estava entre eles. Nas palavras de Laporta, há jogadores que pediram para sair ou serem emprestados. O diretor Deco e Flick irão decidir, está nas mãos deles. O que antes era parecido com uma saída certa, agora ficou remota e pode nem acontecer devido à predileção de Flick em contar com o brasileiro. Aparentemente o problema era mesmo com o Xavi. É um fato que não dá para cravar como o Barcelona vai funcionar e principalmente se esse projeto vai dar certo, mas só mesmo mudando novos ares que a gente pode testar se isso vai acontecer. Para tentar duelar contra o rival Real Madrid é mesmo uma tarefa muito complicada, mas nada que desanime exatamente o próprio plantel do Barça, que almeja dias melhores até então. Novinha do capa preta, no podcast. Mas e você, tá animado para esse novo Barcelona? Finalmente teremos disciplina e futebol jogado da equipe blaugrana? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!